Boa noite, Deus te abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, na tua casa. Hoje, dia de estudo bíblico, nós vamos buscar mais do conhecimento do Senhor sobre nosso coração, sobre nossa vida, buscando revelação, buscando entendimento, em nome de Jesus. Quero que a presença do Senhor esteja sobre a sua casa, aonde você estiver agora, que o Senhor possa ministrar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar um cântico, vamos cantar um louvor ao Senhor agora, e logo depois nós vamos seguindo com o estudo bíblico. Então, Deus te abençoe, não se disperse, não saia da sua sala, não saia de frente do seu celular, não perca aquilo que Deus está querendo fazer em nós. Em nome de Jesus, abra o seu coração e receba. Amém. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu desse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Amém. Nós queremos conhecer Jesus, nós queremos mais do Senhor, por isso nós buscamos estudar da palavra de Deus, não somente a revelação da letra, mas a revelação do Espírito. Mantenha-se sempre em atitude de dependência àquilo que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração, em nome de Jesus. Eu queria agora dar a oportunidade para aqueles que têm nos acompanhado, que sejam membros da igreja, para trazerem os seus dízimos, para entregarem, os seus dízimos, ou para aqueles que têm apenas nos acompanhado, se sentirem no coração em entregar uma oferta. Você tem a oportunidade agora, aparecendo no seu canto esquerdo da tela, as informações para você estar então entregando ou o seu dízimo ou a sua oferta. Então você tem duas opções: a conta da igreja ou se não o Pix.
ok? Então, lembrando que o Pix é pelo número do CNPJ, então você tem a oportunidade aí de estar entregando aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que o Senhor possa infinitamente mais fazer superabundar sobre você, que tocado pelo Espírito tem entregue isso ao Senhor, ok? Então nós sabemos que é uma época difícil, mas são nas épocas difíceis que o Senhor pede a nossa semeadura. Então Deus te abençoe ricamente, que te faça prosperar abundantemente mais, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos então ao nosso estudo bíblico agora. Provérbios, ok? Livro de Provérbios 26, Provérbios 26, vamos lá? Versículo 1: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Percebam, já viram neve no verão? Não, né? Normalmente não é comum. Seria totalmente incomum a isso. E também a chuva na ceifa, só atrapalha. Na hora que você vai colher, começa a desaguar, começa a derramar um chuvão, só atrapalha. Então não é isso que a palavra está dizendo, e nós precisamos então entender que da mesma maneira, continuando aquelas símiles da semana passada, né? As comparações aqui, então nós vemos que a honra não convém ao insensato. O insensato não convém receber honra. Não é comum, não é desta maneira que Deus quer que as coisas aconteçam. Versículo 2: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Entenda, não existe maldição que alcance as pessoas sem causa. Mas não adianta também eu ficar me escondendo, dizendo que não existe causa. Ok? Eu preciso identificar se existe ou não causa sobre a minha vida e, percebendo isso, entender que se não tenho dado causa, não haverá maldição, não haverá praga, como diz a palavra, que chegará à minha tenda. Ok? Entenda isso. Versículo 3: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Então a questão da insensatez, segunda vez em 3 versículos citados sobre insensatez. Versículo 1 dizendo que a honra não convém ao insensato, e o versículo 3 dizendo que a vara é para as costas dos insensatos, ok? Então entenda, busque abrir o seu entendimento, o seu coração, percebendo aqui a comparação que ele faz. Se nós temos sido insensatos, somos merecedores de algum tipo de castigo, de algum tipo de dano. É disso que ele está falando. E naturalmente isso vai acontecer mesmo. Mesmo que não por meio de um ou outro mais próximo, mas como se diz por aí, a vida ensina. Então as pessoas que têm sido insensatas, cedo ou tarde, vão encontrar alguém que vão trazer vara entre a vida dessa pessoa, para a vida dessa pessoa. Versículo 4: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, repetindo, não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele, para que você não se torne semelhante a ele. Não responda da mesma maneira. Quando alguém vem falar com você num tom bravo, num tom agressivo, não responda da mesma maneira, não se torne semelhante a essa pessoa. Responda com moderação, com prudência, com cautela, buscando sim trazer solução para o impasse, mas não a agressividade sobre a questão, ok? Versículo 5: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então aqui diz que o insensato ele deve receber a resposta, né, segundo a sua tolice, segundo a sua estultice, ou seja, uma resposta no mesmo nível, equilibrada, para que ele não saia por sábio, para que ele não termine o diálogo como sábio, pois é insensato. É disso que a palavra está dizendo. Agora o versículo 6: os pés corta e o dano sofre,
quem manda mensagens por intermédio do insensato. Ou seja, quem entrega mensagens através de um tolo, através de um insensato, ele vai sofrer dano por isso. Normalmente a mensagem não vai chegar como deveria chegar. Então é nisso que nós devemos perceber o que estará acontecendo se entregarmos uma mensagem a um insensato, para que ele nos represente. Versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Quantas vezes hoje o texto está falando sobre insensato? Então, devemos estar atentos. Aqui ele faz a comparação da perna do coxo pende de bamba. Por quê? Porque ele não tem movimento sobre a sua perna. E então ele diz, assim é o provérbio na boca do insensato. Não serve para nada. Ok? Nós devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós vemos o insensato tentando parecer sábio, mas na verdade ele sempre será insensato, e o provérbio na boca dele não terá utilidade, não serve para edificação sobre as pessoas. Versículo 8: como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Ok? Imagine você pegar um diamante, pegar um anel de ouro, pegar alguma coisa muito valiosa e você jogar fora sobre um montão de ruínas, um lixão, por exemplo. Quando que você acha de novo? Nunca mais, né? Nunca mais você encontra aquele diamante, aquele ouro, aquilo que você tinha de valor, jogou naquele momento, nunca mais você encontra. E a colocação aqui é assim é o que dá honra ao insensato. Ok? Está jogando algo fora. Então, o que está sendo orientado a nós nesta noite é que nós precisamos entender que o insensato, ele traz prejuízo. E nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser encontrados como insensatos. E se encontrados, devemos buscar a sabedoria. Buscar sermos como Jesus, buscarmos crescer, amadurecer, para que o Senhor venha a manifestar sabedoria através de nós. Versículo 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Galho de espinhos na mão do bêbado. Normalmente, aquele que se torna bêbado, né, ele não tem controle sobre a sua coordenação motora, e então ele com um galho de espinhos, ele vai fazer um estrago, ele vai bater em todo mundo com aquele galho de espinhos, vai machucar todo mundo, talvez ele mesmo se machuque, muito provavelmente ele mesmo vá se machucar. Então nós vemos aqui que assim é o provérbio na boca do insensato, ele sai trazendo dano, trazendo dolo sobre a vida das pessoas. Então percebemos que ser insensato não é coisa boa. Mas é difícil a pessoa perceber que há insensatez na sua vida. Como perceber? Olhando para a palavra de Deus, buscando entender que o sábio, ele procura obedecer a palavra, e o tolo, ele despreza a palavra, o insensato, ele despreza a palavra. Então ele renuncia a toda a sabedoria que a palavra pode trazer a ele. Por isso acaba se tornando insensato. Versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Percebam aqui a comparação que ele faz. Como um flecheiro que fere a todos. Imagine um arqueiro, um flecheiro, no alto de uma muralha, atirando flechas a todos. Ou seja, ele vai apontando e vai acertando um por um. A comparação está aqui. Assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. O texto aqui, ele não fala apenas de trazer salário, mas é de trazer paga. Ah, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Entenda o seguinte, trazer paga é trazer reconhecimento ao insensato. Então, assim como aquele flecheiro que fica acertando os outros, quando você reconhece
ou dá honra ao insensato, você está fazendo a mesma coisa. Você está abrindo um campo visual para aquele insensato acertar flechas sobre as pessoas, não literalmente, mas que ele possa atingir várias e várias pessoas, trazendo dano sobre essas pessoas. Vamos lá, versículo 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Como o cão que come do seu próprio vômito, é uma coisa asquerosa, uma coisa nojenta, né, para nós, mas é uma realidade. Muitas vezes nós vemos o próprio cachorro, o cão, né, o próprio cachorro comendo as próprias fezes dele ou de outros. Então é coisa nojenta mesmo. Mas aqui a comparação. Assim é o insensato que reitera, que considera, né, novamente a sua estultícia, a sua tolice, o seu erro. Então ele olha, vê que errou e repete o erro. Então nós vemos porque é insensato, porque é tolo, não é? Então aqui ele está trazendo algo tão nojento, tão asqueroso, tão abominável para a nossa cultura, que nós deveríamos entender da mesma maneira a possibilidade de reiterarmos ou tomarmos em consideração aquilo que nós fizemos de errado e repetirmos. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar a nossa maneira de conduzir as coisas. Versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Tem observado alguém que se acha sábio, não é? Maior esperança há no insensato do que nele. Olha que interessante, até o versículo 11, ele vem praticamente desprezando o insensato, detonando o insensato. E agora ele diz que aquele que é sábio aos seus próprios olhos tem mais esperança para o insensato do que para ele. Quer dizer, se tornou pior do que o insensato. Ok? Vemos ainda, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Por que ele anuncia que existe um leão no caminho, um leão pelas ruas? Porque ele não quer sair de casa por causa da sua preguiça. Ele não está a fim de fazer nada. E então ele anuncia algo. Se é verdade ou não, não é isso o mais importante. O importante é que não devemos ser preguiçosos. Se existe um leão, enfrente um leão, como diz o ditado, né? Mate um leão a cada dia. É figurado, não é que você vai sair matando literalmente o leão, mas é para vencermos. Então nós devemos sim vencer as nossas adversidades, vencer os nossos problemas. Como? Não sendo preguiçosos. Não seja preguiçoso. Provérbios fala muito a respeito disso. Segue o versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Gonzo, para nós entendermos, é como se fosse o trilho, o caminho da porta, né, onde a porta vai se fechar e abrir. Então, como a porta vai e volta sempre no mesmo lugar, sempre correndo para lá e para cá, no mesmo, da mesma maneira, né? Então ele coloca ali, assim é o preguiçoso no seu leito, vira para um lado, vira para o outro e nunca sai do lugar, nunca faz nada diferente, continua na preguiça e nunca vai colher nada de bom na sua vida. Então há um alerta aqui para nós de não nos mantermos debaixo de preguiça. Não estou falando daquele sentimento que muitas vezes nós temos de cansaço ou pós-trabalho, né, também no cansaço. Nós dizemos assim, estou com uma preguiça e tal. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo pior. De pessoas que não querem fazer nada, alegando estarem cansadas, estarem preguiçosas. Ok? É disso que está falando. Vamos seguindo. Seguindo com o preguiçoso, né? Versículo 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é, assim, assombroso imaginar alguém que seja preguiçoso dessa maneira. A chegar ao ponto de levar a mão no prato para comer algo, para tomar algo para comer, mas de repente fala assim, estou com preguiça. É mais ou menos quando a pessoa dissesse para você assim, estou com preguiça de levar minha mão à boca, pega para mim, põe na minha boca. Por favor.
Isso não se deve ser feito, tá? Devemos reagir. Se há uma natureza dessa em nós, se há um desejo por preguiça dessa maneira, devemos lutar contra isso. Não seja preguiçoso, não aceite a preguiça como algo comum para a sua vida. É provérbio de sabedoria de Salomão. Devemos entender isso, ok? A palavra ainda diz, né? Versículo 16: mas mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ok? Repetindo: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Percebam que 7 pessoas, 7 homens que sabem responder bem, são pessoas sábias. Mas olha que interessante, o preguiçoso, ele se coloca debaixo de uma pseudo-sabedoria, ou seja, de uma falsa sabedoria, acreditando ser mais sábio do que 7 sábios. Que absurdo, gente, que absurdo. Então não devemos nos manter sobre ou debaixo de preguiça, ok? Vamos lá, seguindo, versículo 17: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Cão que passa não é o seu cão, mas mesmo assim, você tomar o seu cão pelas orelhas, no mínimo, ele vai ameaçar uma mordida sobre você, se não te morder. Agora entenda, aqui diz que quando nós nos metemos em questão de outras pessoas, em questões alheias, é como se eu pegasse um cão que está passando, ou seja, eu não conheço o cão, e de repente eu pego ele pelas orelhas. O que você acha que vai acontecer? Vai sair todo mordido. Então o que ele está dizendo? Que quem se mete em negócio de outrem, quem se mete em questões alheias, vai sofrer o dano por isso. Porque as pessoas não vão aceitar isso. Vai talvez ser agredido? Depende da cultura, talvez, depende da pessoa. Mas nós precisamos entender que no mínimo vai arrumar uma encrenca, vai arrumar um baita de um problema, tá? Vamos seguindo. Versículo 18: como louco que lança fogo, flechas e morte. 19: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Perceba que interessante esse texto, porque muitas vezes nós fazemos isso e nós deixamos esse tipo de brincadeira passar. Enganamos os outros e quando descobertos, nós dizemos assim: fiz isso por brincadeira. Mas entenda o que o texto está dizendo. O louco, percebam, sem juízo, louco, insano, ele lança fogo, flechas e morte. Então ele lança fogo sobre as cidades, sobre as casas, sobre as pessoas, morte sobre as casas, sobre as pessoas, e flechas, né, espalhando o estrago. E daí diz assim: fiz isso por brincadeira. Enganou o próximo e diz: fiz por brincadeira. Não faça esse tipo de brincadeira, tá? Brincadeira tem limite, como diz o ditado, né? Tem algumas pessoas que acham que não existe limite para o seu prazer. O limite para o seu prazer é o desprazer do outro ao ouvir o que você está falando. Então, por favor, não faça isso. Seguindo então, a palavra diz no versículo 20: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Qual a aplicação desse texto para nós? Não seja maldizente, ok? Não seja. Toda contenda acaba quando não encontra um maldizente. Não coloque a sua boca para ser um instrumento do diabo. Olha lá, ele coloca que o fogo se apaga, sem lenha o fogo se apaga, comparando que a contenda cessa não havendo maldizente. Se você não falar mal das pessoas, mas eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Muitos dizem dessa maneira, mas eu quero que você entenda que o propósito é a contenda. Cesse a contenda, seja um pacificador.
use da tua boca para liberar paz sobre a vida das pessoas. Se você entende que algo dito está errado, vá você falar com a pessoa, converse com a pessoa e diga: não, você errou, você está errado por falar isso, isso e isso. Mas não vá ser instrumento, canal, veículo, né, de levar essa maledicência sobre o ouvido da pessoa que foi então danificada, né, pela palavra liberada, ok? Provérbios 26, versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então o homem que gosta de contenda, que gosta de brigas, ele acende rixas, assim como a lenha, assim como a brasa, como o carvão, ok? Então Deus abençoe a tua vida e você não seja dessa maneira, em nome de Jesus. Versículo 22. As palavras do maldizente são comida fina, são comida boa, né? Trazem prazer na hora que se alimenta, mas a comparação aqui é como se causasse um dano para a vida da pessoa, ok? Então a palavra diz: as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Então se torna algo ruim, pode ser bom ao paladar, mas algo ruim depois. Versículo 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aqui ele está falando de alguém que vem com lábios amorosos, vem com uma palavra mansa, tranquila, mas na verdade sua intenção está em um coração maligno. Isso não podemos admitir na nossa vida, podemos manter isso na nossa vida, em nome de Jesus. Devemos tomar cuidado com pessoas que vêm com uma palavra mansa, amigável, mas o propósito dela é maligno, ok? Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no intuito encobre o engano. Então aquele que vem aborrecendo, ele vem muitas vezes dissimulando, fingindo com os lábios, mas na verdade ele está com o intento de enganar, de causar danos sobre a vida da pessoa. Agora, nós vemos aqui, no íntimo, ele encobre o engano. Então ele acaba encobrindo aquilo que está como engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, não confie nele quando falar suavemente. Por quê? 7 abominações há no seu coração. O número 7 é o número de plenitude. Então, quando ele fala de 7 abominações, ele vem com todas as abominações contra você. Então, não confie numa pessoa que tem a boca que fala com palavras de amor, mas o seu coração é um coração maligno. Tome cuidado. E não seja assim também. E depois nós vemos aqui, versículo 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Então nós vemos, ainda que ele esconda o ódio através do engano, na verdade, através da sua malícia, a sua malícia acabará sendo descoberta publicamente, porque ficará notório aquilo que está intentando fazer, a intenção de malícia, né? Agora, versículo 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então, quem abre uma cova, o intento da cova não é o plantio, o intento da cova, então, está em causar dano, em enterrar pessoas, em matar, trazer morte. Esse é o significado. Então, quem abre uma cova, arma armadilhas para matar alguém, acabará morto. É disso que está falando. E a pedra rolará sobre quem a revolve. Você tenta empurrar a pedra para um lugar. Aqui está falando no contexto de um intento maligno. Não é de rolar pedra apenas, mas é de causar dano através dessa pedra. Então o texto está dizendo que a pedra vai voltar sobre ela. Então o cuidado que se tem que ter de não ser um instrumento dessa natureza
e não estar perto, não estar próximo, não dar ouvidos a uma pessoa desse tipo. E por último, versículo 28. A língua falsa aborrece a quem feriu. Então ela causa dano a quem foi direcionado. Agora, a boca lisonjeira é a causa da ruína. Então percebam que a língua falsa trouxe prejuízo, mas foram as lisonjas liberadas pela essa boca falsa é que trouxe ruína sobre esta vida. Ok? Finalizamos então mais um capítulo de Provérbios, capítulo 26, e eu quero orar com você agora nesse instante. Feche seus olhos se você puder, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a tua bênção sobre essas vidas, sobre essas pessoas que estão ouvindo esta palavra nesse instante. Que o Senhor derrame abundante sabedoria, para que possamos aprender a viver como o Senhor deseja e não como nós queremos. Em nome de Jesus, traz o teu poder e a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, traz a unção do teu Espírito, a revelação do teu Espírito, para que possamos estar firmemente estabelecidos, fundamentados sobre a tua palavra e sobre a tua verdade. Em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço por todo aquele que está enfermo, que o Senhor possa curá-lo em nome de Jesus. Pai, eu libero a tua unção de cura agora, trazendo, Senhor, o milagre existente sobre esta vida que está ouvindo esta oração agora. Não sei qual a necessidade, mas ser curado em nome de Jesus. Que o teu poder coloque tudo no devido lugar, nas estruturas, exatamente como devem ser, em nome de Jesus. Pai, eu libero aqueles que têm tido dor no abdômen, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, que seja a hérnia, seja o que for, que recue agora em nome de Jesus e seja curado em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder venha e libere, Senhor, o céu sobre cada pessoa agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Até o próximo culto. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de você, sobre a tua casa, sobre o teu corpo, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Até o próximo culto. Amém.